Muito obrigado. Por que não buscamos a justiça de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, versículo 18. Você sabe que este é o maior privilégio que Deus dá a um ser humano: servir o pão da vida. A Bíblia não é apenas um livro com letras. A Bíblia é a revelação do próprio Deus. Todas as vezes que você abre a Bíblia e acredita na Bíblia, você está dizendo: sim, Deus, eu creio na tua palavra, eu creio em ti, eu creio na mensagem que tu deixaste para que nesta terra eu possa viver de forma vitoriosa, digna, brilhante, próspera, abençoada, livre, porque a Bíblia diz que quando eu conheço a verdade me liberta. Por que não buscamos a justiça de Deus? Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Eu acabei de ler: o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Você espera em Deus? Ele é Deus de justiça. Você é bem-aventurado, você é feliz, você é makarioi, da palavra original grega. E agora vamos ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor, eu tenho em minhas mãos a Bíblia Sagrada, o livro por excelência, a palavra das palavras, a palavra inspirada por Deus. Ela não retorna vazia, ela tem profecia em cada letra, e são os desígnios de Deus que se confirmarão neste dia, através deste tema tão importante e quizás também tão desconhecido a respeito da justiça de Deus. Fala-nos, Pai, e muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de ser o porta-voz e o mensageiro, o arauto de Deus, para este povo aqui nesta catedral e a outros milhares de milhares que participam em diversos países do mundo, mas que dizem: esta é a palavra, este é o meu apostolado, esta é a minha igreja. Estamos todos com fé, em paz e prontos para receber a boa semente de Deus. Em nome de Jesus oramos com fé, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo querido. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, aqueles que têm um chamado santo, aqueles que são noiva de Jesus. Eu gosto dessa expressão, a noiva de Cristo. O livro de Cantares diz que esta noiva é a mais formosa de todas, é a mais bela de todas. Não existe conceito mais perfeito nesta terra do que o conceito criado por Deus, a sua amada igreja. Meus filhinhos na fé, hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus. O Senhor é um Deus de justiça. O profeta Isaías identificou esta revelação em várias passagens. Ele diz, por exemplo, em Isaías 24:16, ele disse: dos confins da terra ouvimos cantar. A igreja está aqui cantando, e para outros que estão lá na Ásia, nós estamos nos confins da terra. Ouvimos cantar glória ao justo. Eu tenho dito aqui, às vezes eu choco um pouco as pessoas, mas eu tenho que falar, que Deus tem sido tratado por muita gente como um moço de recados, como motorista do carro, onde a pessoa, depois que o recebe como Senhor e Salvador,
fica sentado no banco traseiro do carro dando instruções. Acelera, cuidado, freia, vira à direita, vira à esquerda. E esta imagem sobre o Deus justo cantado desde os confins da terra é algo desconhecido para a maioria do povo de Deus. Ainda o profeta, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 7, disse: para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então Deus, na Bíblia Sagrada, várias vezes revela as suas virtudes, as suas características, e para mim uma das mais fortes de Deus é exatamente Ele ser um Deus de justiça e de juízo. Só o Senhor é justo. Não há mais nada nem ninguém nessa terra que tenha a justiça de Deus. Também ninguém pode ser justo por si mesmo. Justiça é um dos atributos de Deus. E Ele mesmo investe esta justiça no homem através de Cristo. Justiça é uma excelência moral de Deus. Agora, a justiça que se vê no mundo não tem nada a ver com a justiça de Deus. A justiça que se vê no mundo é muito pobre. É apenas uma imitação da verdadeira justiça. Inclusive, para nós que nos formamos na área jurídica, do direito, nós aprendemos e ouvimos muitas vezes isto em sala de aula: a justiça é cega. Eu não acredito numa justiça cega. A justiça de Deus não é cega. E você tem que entender que Deus tem tantas qualidades e tantas virtudes, que ao dizer que Ele é justo, tudo que você vir de justiça sobre esta terra é uma pobre imitação da verdadeira justiça. Porque a verdadeira justiça reside somente na pessoa amada de Jesus Cristo. O que é justiça, apóstolo? À luz da Bíblia. Da palavra do latim jus é dar a quem de direito. Ou seja, Deus faz justiça, Ele exerce o seu direito no exercício da sua justiça. Da palavra grega dikaiondune, que quer dizer retidão. Ele é um justo juiz reto, é incorruptível, não trai, não mente. Ele é Deus de justiça. Então, nós temos que entender esta questão por revelação. Há um Deus que determina o que é certo. Há um Deus que diz o que é correto. Há um Deus que diz o que é justo. E o que Ele diz é que é verdade. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Portanto, acreditamos nós, como povo de Deus, que Jesus é um agente de justiça, a pura e a verdadeira. Em 1 Coríntios 1,30 diz a palavra: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre a obra que Deus faz. Agora, o justo juiz, aquele que é a justiça, diz que Ele também nos faz parte disso. Ele disse: Deus nos deu sabedoria, Deus nos tornou sábios, Deus nos tornou justos, santificados e redimidos. A obra está completa. Então nós precisamos de entender que se hoje nós somos justos diante de Deus, foi porque Ele nos imputou essa justiça.
Quando na cruz do Calvário, ele disse: tudo foi consumado, e ele arrancou os nossos pecados, o castigo e a dor, e a encravou da cruz do Calvário. Quando ele olha para nós, ele diz: você agora é justo, não tem mais nada que te condene. Isto é uma obra extraordinária. Eu não me vejo condenável diante de Deus, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Paulo insiste em Romanos 1,17 e diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Significa que se eu quero entender sobre a justiça de Deus, eu tenho que ir ao Evangelho. Evangelho significam boas novas de grande alegria. O Evangelho é que me revela a justiça de Deus. Como é que Deus age? Como é que Deus responde? Como é que Deus justifica? Tudo isso está no Evangelho. Ele disse que este Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo, diga o justo. Quer dizer que Deus não me olha mais como um pecador. Quando ele estava naquela cruz, lá em Jerusalém, no Monte Gólgota, lá estava eu naquela cruz com você, todos nós, a igreja de Jesus, todos os que foram salvos são salvos e serão salvos. A obra é tão perfeita que houve um momento em que ele disse: tudo está consumado. E naquele momento a justiça de Deus estava consumada na nossa vida. Amado, jamais se veja um pecador. Pastor, mas eu errei. Agora quem te condena não é mais Jesus. Ele já levou a condenação para a cruz. Ou é você que está se condenando, ou uma voz negativa, perturbadora, maligna está te acusando. Porque a Bíblia diz: não há acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Olha a palavra justifica, diga justifica. Eu não tenho que me justificar, eu não posso me auto-justificar, Ele me justifica. Quem olha para mim e diz: Miguel Ângelo, você não é mais condenável, é Ele. E se alguém me acusa, a Bíblia diz: é Deus quem me justifica. Guarda essa palavra. Isso é muito importante. Então a justiça de Deus é conferida ao regenerado. A justiça dá uma natureza santa ao povo de Deus. E agora mais uma vez o profeta Isaías. Eu gosto muito de Isaías, porque Isaías para mim é o Paulo do Antigo Testamento. Apesar de ser um profeta do Velho Testamento, você percebe como nós conseguimos extrair pérolas da graça. Há coisas maravilhosas ditas pelos profetas. E ele disse: faço chegar a minha, não a dos homens, a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Então, o Senhor está dizendo que em Sião, na igreja, Ele estabelece livramento e justiça. Então nós temos que conhecer isso. O Senhor está dizendo: eu faço chegar hoje a minha justiça, não está longe. E por que o Espírito Santo começou a falar há cerca de 3 semanas atrás sobre esse assunto? Porque há muitas pessoas que chegam ao nosso ministério e que dizem assim: é uma injustiça o que têm feito comigo. Isso é injusto. Quando é que Deus fará justiça? Então você tem que conhecer isto com profundidade, porque isto é um direito nosso. A justiça de Deus é manifestada sim através da fé. É a obra do Espírito Santo. É ela que leva o homem a depender de Deus. Então, a palavra justiça aparece dezenas de vezes no Antigo Testamento, dezenas de vezes. Do hebraico tzedek, quer dizer fazer justiça, julgar,
Dezenas de vezes no Antigo Testamento Deus disse: eu faço justiça, eu julgo, eu faço justiça. Ou ele chega a dizer: eu não faço logo justiça para que dê tempo ao homem que se arrependa. Porque se Deus fizesse logo justiça, nenhum de nós, começando por mim, nenhum de nós sobreviveria. Então, Sedeque, fazer justiça, julgar com retidão, creia que só Jesus pode fazer isto. Só Jesus. Olhe, em Apocalipse 15:3 disse: entoava um cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Olha, eu depois vejo pessoas dizendo: se você não fizer um milagre na minha vida, eu rasgo a Bíblia. Onde está o justo juiz? Onde está na mente e no coração da maioria do povo de Deus, ou quizás das pessoas que ainda estão no mundo, sobre este Todo-Poderoso que faz grandes e admiráveis obras, porque Ele é justo e verdadeiro, como justos e verdadeiros são os teus caminhos? Você tem que ter uma revelação hoje desta questão. Tudo que Deus faz é justo e é verdadeiro. Ah, como é que Deus tem uns para a perdição e outros para a salvação? Isto é justo, Ele determinou assim. Isto é verdadeiro. Por que Deus não operou logo na minha vida? Oi, amado, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele que sabe os timings, o tempo é dEle. Esses pensamentos são muito profundos. Oh, profundidade de riqueza. Então, às vezes nós tratamos com Deus de uma forma arbitrária. Tem pessoas até que usam palavras duras para com Deus. Ele reclamou no livro de Malaquias, ele disse: as vossas palavras foram duras para mim. Quantas vezes um crente disse: se Deus existisse. Isso é não reconhecer um Deus justo. E claro, se eu não o conheço, eu não sei quando é que eu posso me beneficiar da justiça de Deus. No livro de Jó 37:23, Jó diz: ao Todo-Poderoso nós não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. A justiça de Deus não se perverte. Pastor, mas todos os dias nós vemos o Conselho Nacional de Justiça do Brasil penalizar juízes, porque essa justiça é humana. Pastor, nós vemos pessoas que deviam ser o padrão de conduta da nossa nação, envolvidos com um tremedal de lama. Você sabe por quê? Porque pervertem o juízo do homem. Quantas pessoas dizem: ah, não tem problema, eu sou rico, eu posso fazer o que quiser, porque eu mando na justiça. Amado, a justiça de Deus é plena de justiça. Ela não se perverte. Ela não se perverte. Quando Deus disser uma coisa, acredite, isso vai se confirmar. Tarde ou cedo, isso tem que se confirmar. Quando Deus promete, Ele disse: eu é que sei. Está escrito aqui no livro do profeta Jeremias. Ele disse: eu é que sei. Não sou eu que sei. Eu não sei porque você está sofrendo. Eu não sei porque você tem um problema. Eu não sei, mas Deus disse: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. A Ele a glória, e Ele não perverte o juízo, Ele é pleno de justiça. Sofonias 3:5 diz: o Senhor é justo. Diga: o Senhor é justo. Diga: Ele não comete iniquidade. Diga isso: Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, trazer o seu juízo à luz. Ele não falha. Ele não falha. Amado, você pode estar aqui hoje penando com um problema, a justiça de Deus se fará em teu favor.
Ele não falha. O iníquo não conhece a Deus e ele passa o quê? Vergonha. Eu creio na justiça de Deus. Mais uma vez o profeta entende dessa justiça. Isaías 58:2 disse: mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, pergunto-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Não deixa o direito do seu Deus. É muito importante o que Deus está falando. Isto é proteção para a nossa vida. Isaías 40:27 diz: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então o profeta está falando nos direitos de justiça diante de Deus. Então nós temos que entender a justiça de Deus. Para quê, apóstolo? Para podermos pleitear as nossas causas. Porque se eu não conheço a justiça de Deus, eu não vou pleitear causas. Olha o que disse Jeremias 22:16. Ele disse: julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Então o Senhor diz: olha, você tem que me conhecer, você tem que experienciar, você tem que viver, porque disse: eu julgo a causa do aflito e do necessitado para que tudo lhe vá bem. Eu sei que há pessoas aqui neste dia aflitos. É uma pessoa que tem um processo no INSS há 14 anos e não sai a pensão, e não sai, e todos os dias alguém bota uma encrenca para não sair. Agora você sabe que você tem direito de pleitear. É uma carreira, é uma promoção, é uma situação familiar. Deus disse: olha, tudo vai bem, porque eu julgo o aflito, eu julgo o necessitado, mas o aflito e o necessitado têm que me conhecer. Eu preciso lhe dizer isso hoje, porque há pessoas aqui que precisam urgentemente de um ato da justiça de Deus. No livro de Lucas 18:7, o Senhor disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Olha, muita gente tem vindo à reunião de oração à segunda-feira e tem feito grandes clamores: Senhor, Senhor, Senhor. Deus disse: olha, Deus faz justiça aos escolhidos, aqueles que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes parece que Deus está demorando para nós humanos. Parece que Deus não está nem aí para os nossos casos. E Deus disse: eu vou fazer justiça. Se você me clama, eu vou fazer. Ah, quer dizer que eu tenho que clamar pela justiça? Tenho que clamar pela justiça. Eu vou lhe explicar por quê. Depois no versículo de número 8, o Senhor diz: digo-vos, depressa lhes fará justiça. Mas como é que essa justiça é feita? Ele disse: haverá fé na terra. Quer dizer que eu exerço um pleito, eu pleiteio a minha justiça para alguma coisa da minha vida, mas eu faço isto pela fé em Jesus Cristo. É uma atitude de fé. Pastor, todas as pessoas querem justiça, todas as pessoas querem justiça, mas nem todos buscam. A minha pergunta é: você tem recebido o que é realmente justo? Você tem alcançado todos os teus direitos como filho de Deus? Então, apóstolo, por que nem todos buscam os seus direitos? Nós temos direitos como filhos de Deus. Deus não nos criou para sermos espezinhados pelo diabo. Deus não nos criou para sermos picadinho do mundo.
Deus não nos chamou para sermos envergonhados. Então, quando passamos por situações que nós entendemos à luz da Bíblia Sagrada que é uma injustiça, nós temos que aprender a buscar os nossos direitos dados por Deus. Pastor, mas então por que nem todos ou a maioria não busca os seus direitos? Várias razões. A primeira é porque há muitas leis humanas, mas há sempre injustiça em alguma lei. Então, há muitas leis humanas. Se você vir um código de processo penal, se você vir o direito, você percebe há muitas leis humanas, mas há também injustiças nas leis humanas, à luz da palavra. E as leis humanas não têm a capacidade, por exemplo, uma pessoa que está na droga, alguma lei humana pode obrigar uma pessoa a abandonar a droga? Não. A pessoa que usa droga pode ser condenada, mas não há uma lei que quando chega ao coração da pessoa, ela se desprende da droga. Então, por sabermos que a lei humana, a justiça humana não é capaz de operar em todas as áreas, muita gente não busca a justiça de Deus. Às vezes é porque a pessoa não conhece os seus direitos. A lei dá o direito, mas as pessoas não conhecem direito. A maioria das pessoas sequer algum dia leu, por exemplo, a Constituição Federal. A maioria das pessoas não conhece nada da Constituição Geral. A Constituição Nacional do nosso país não conhece a maioria. Todo direito emana do povo e é para o povo. Olha, isso aqui é tão distante da verdade. Tem o idoso, não sei o quê, tem a saúde. Todas as questões estão na nossa Constituição. A lei maior, a justiça maior. Mas isso não funciona. Funciona para uns, não funciona para outros. Então, como o cidadão não conhece os seus direitos, ele não exerce os seus pleitos, as suas demandas. Às vezes é porque as pessoas pensam assim: apóstolo, a justiça humana é tão cara. Qualquer pleito que você tenha, tem advogado, tem processo, tem julgamento, tem custas, e nunca nenhum advogado pode oferecer garantias de uma vitória. Então há pessoas que desistem de lutar pelos seus direitos. Às vezes é porque a pessoa também não crê na justiça. Quantas vezes eu falo com uma pessoa e ela diz: isso não vai dar em nada. Ou então diz: não, isso ninguém faz justiça. Você sabe, uma das leis mais pervertidas no Brasil chama-se Lei Maria da Penha. 912 mulheres são agredidas por dia. Isso as conhecidas. 332 mil mulheres são agredidas anualmente no Brasil e que prestam contas com a justiça. 332 mil. E muitas não fazem queixa, por quê? Porque dizem assim: eu preciso dele. Mal com ele, pior sem ele. Uau! Quando uma pessoa baixa e aceita o abuso físico e a humilhação, essa pessoa precisa de saber quem é Deus na sua vida. E outros não buscam a justiça de Deus porque pensam que a justiça de Deus é automática. Justiça de Deus não é automática. Se você é injustiçado em alguma área da tua vida, você está nas mãos de Deus. E agora vamos para o coração da mensagem, para o cérebro da mensagem. A justiça de Deus tem que ser pleiteada. Eu não posso sofrer ataques, problemas, violências e dizer: Deus vai fazer a obra. Não. Ele faz se eu pleitear. E por essas circunstâncias que eu vos apresentei, a maioria das pessoas diz: deixa para lá, não vai dar em nada. Justiça é para rico, pobre não serve. Se o negro faz o negócio é logo apenado, o outro que tem dinheiro não é. Isto é a forma da justiça humana.
Nós estamos falando de uma justiça plena. Que vou lhe dizer, o Senhor disse, às vezes parece que tarda, mas ela acontece. Deixa eu lhe falar com muito temor e tremor, porque às vezes as pessoas pensam que eu posso usar alguns exemplos para orgulho, para vaidade. Mas eu contei aqui no outro dia, aliás ontem, que há uns tempos atrás, toda vez que se clicava no YouTube para a nossa igreja Cristo Vive, aparecia da banda direita uma outra igreja e um pastor. E ele tinha uma mensagem dizendo: Cristo Vive, seita ou igreja? Eu não tenho costume, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não entro por portas travessas, eu não quero saber de sujeira. Mas naquele dia que eu vi na nossa coluna no YouTube a primeira mensagem, alguém falando do nosso ministério, eu cliquei. E eu vou lhe dizer, 10 minutos depois eu estava com vontade de vomitar. Este homem falou tanta besteira, tanto mal da igreja, do apóstolo, da doutrina, de Deus, de tudo. Eu queria avançar para ouvir e eu disse, não posso suportar, isso é demais. O Senhor, em algum momento, tem que fazer justiça a essa situação, porque toda vez que alguém no mundo inteiro clicar Cristo Vive, vai bater nesse homem em primeiro lugar. E esse homem está sendo uma língua venenosa, tremenda contra a graça de Deus. E falou, e até onde eu aguentei, até onde a dor de cabeça foi insuportável. Chegou uma hora, eu liguei para o nosso diretor de televisão e disse, Bispo José Carlos, por favor, veja isto aqui. E ele viu e disse, mas é uma pessoa que não tem tanta expressão, deixa para lá. Eu disse, mas não pode deixar para lá. Porque está sendo uma ofensa à Bíblia Sagrada, e é uma ofensa o que esse homem está fazendo contra o Espírito Santo. E eu disse, Senhor, em algum momento tu vais fazer justiça. E eu pedi a Deus, não pense que eu queria outra coisa a não ser a retirada do vídeo, não é nada. A minha justiça para Deus, Senhor, tira esse vídeo. Mas aí tem que contratar advogado, tem que ir não sei o que, começa o rolo, e aí é que as pessoas desistem dos seus pleitos. Há um mês atrás, eu contei isto aqui na hora do almoço apostólico, e tínhamos um grupo comigo, e um dos professores abriu e tocou lá no nome desse pastor, e apareceu a fotografia dele dizendo, faleceu. Às vezes você pensa que não há justiça de Deus, que Deus não está nem aí para os teus pleitos. Mas se uma situação ofende o Espírito Santo, amado, se uma situação ofende a soberania de Deus, se alguma coisa fizeram à tua vida, porque lembre-se de uma coisa, quem faz a você, faz a Deus. Quem pleiteia contra você está pleiteando contra Deus. Ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Ai daquele. É como tocar na menina dos meus olhos. Então, justiça tem que ser pleiteada. Por isso Isaías 41 diz isto, 21. Apresentai a vossa demanda. Deus está dizendo, você tem que me apresentar a tua demanda. Mas Deus já não sabe de tudo, Ele sabe de tudo. Tudo. Mas Ele disse, há fé nesta terra, você tem a coragem de acreditar na minha palavra e pleitear. Ele disse, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Você tem que alegar. Senhor, na minha empresa, no meu lugar de trabalho, seja o que for, alegue, faça as suas alegações. Diga a Deus, Senhor, eu apresento a minha demanda. Se você não faz isto, a lei de Deus e a justiça de Deus não é automática. Não toca de um lado e dispara do outro. Ele disse, apresenta a tua demanda.
Às vezes há maridos com atitudes mundanas, que Deus tem que fazer justiça urgente. Há esposas com atitudes incrédulas, há chefes no trabalho, há pessoas, há situações. Olha, e você pode acreditar numa coisa. Quando o Brasil começou a ver o que eram as entranhas governamentais e um juiz se levantou para condenar um monte de gente, pode acreditar numa coisa. Isso é resposta às orações de milhões de crentes que estão dizendo: Senhor, a nossa demanda, temos razões, faz justiça neste país. Muitas vezes nós temos orado isto aqui na igreja, na vida pessoal: Senhor, faça justiça. E Deus fez justiça. E nós conhecemos um Brasil que nos assombrou. Então ele disse: apresentai as vossas demandas. Amado, ouça, a justiça dos homens pode até falhar, mas se você não buscar a justiça de Deus, você está aceitando ser injustiçado, você está aceitando a derrota. Você sabe que Deus odeia a injustiça? Em 1 de João 2,1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele se identifica como juiz, ele se identifica como advogado, o paracleto. Hebreus 12:23 disse: a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos e aperfeiçoados. Ele é o juiz da igreja, ele é o advogado da igreja. Quando estamos falando de igreja, não estamos falando de pedra, templos de pedra, estamos falando de pessoas. 2 de Timóteo 4:8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, justiça, reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então a justiça tem que ser pleiteada. Se você não busca a justiça de Deus, você está aceitando ser injustiçado. É como aquela mulher que disse: oh, eu levei um monte de chapada, cinturada, facada, corte, mas puxa, eu não sei, eu preciso do dinheiro desse homem para viver. Isso é uma injustiça. É a pessoa aceitar a injustiça na vida dela. Então, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o legislador, ele é a testemunha fiel, e nós hoje podemos pleitear as nossas causas a partir de hoje, porque Deus tem uma grande vontade de fazer justiça em favor dos seus filhos. Às vezes parece que demora, por quê? Porque tem pouca gente que pleiteia. Como aquela mulher um dia foi lá e disse: juiz, julga a minha causa. O juiz disse: eu não vou julgar, eu não respeito ninguém, mas julga a minha causa. Não, julga. Até que uma hora o juiz disse: oh, eu vou julgar esta mulher. Essa insistência é muito importante, esse pleito é muito importante. Então, a vontade de Deus é fazer a justa justiça em favor do povo de Deus. É só usar a fé para que a justiça de Deus se faça. Então, qual é a sua demanda neste dia? Qual é o seu pleito? Quais são as suas alegações finais? O que você tem coragem de dizer a Deus? Quem sabe você está aqui dizendo: apóstolo, por mim tudo legal, mas eu tenho uma demanda familiar. Alguém da minha família, alguém do meu lar, alguém das minhas relações, do meu sangue. Eu queria terminar, porque o tempo foi. Eu teria muito mais para dizer, mas alguns não suportam não almoçar ao 12:30. Segure só mais 3 minutos. Você se lembra que nós tínhamos um senhor que ficava lá atrás, e quando passava do 12:00, ele começava a bater no relógio. Sabe o que aconteceu com este senhor? Morreu. Com Deus não se brinca. Como é que eu venho para dentro de uma igreja?
tão pouco tempo que estamos aqui. Então eu queria terminar com esta palavra de Gênesis 30, 27 a 30. Olha que lindo. Labão respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Labão está dizendo ao genro dele: eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Amados, nós vamos hoje experimentar, Sérgio, o quanto Deus, por amor a um filho dele, é capaz de abençoar uma pessoa de família, uma empresa, um vizinho, uma pessoa chata que te incomoda, alguma situação. Diz: olha, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Quer dizer que por amor a uma pessoa justa, Deus pode abençoar outra? Pode abençoar outra. Pode. Você pode estar aqui pleiteando pelo seu genro, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, por alguém que disse: eu nunca irei a essa igreja, eu tenho ciúmes dessa igreja, eu não gosto da Bíblia, eu não concordo com os crentes, mas por amor a você. Versículo 28, e disse ainda: fixa o teu salário. Estava dizendo o sogro para o genro: fixa o teu salário que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quanto eu hei de trabalhar, também por minha casa. Então, o que está dizendo Jacó? Olha, eu tenho a bênção de Deus, por minha causa a justiça de Deus foi feita, e você que não tinha nada, hoje tem muito. E você mesmo acabou de dizer que por amor a você, eu cresci. Então nós temos 2 minutos, amado, mesmo sentados, porque tivemos muitos discursos, e foi bom para o meu coração saber que a minha família ama e admira o meu ministério. Eu dou graças a Deus por poder ser um instrumento também para a minha família. Então o tempo passou rápido, nem ouvimos o Talito cantar, coitado, ele está chorando lá atrás. Tinha me pedido há um mês, mandou muitas gravações dizendo domingo, 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 e Talito não cantou. Isso é uma injustiça. Ele vai pleitear a causa dele, domingo que vem ele canta, nem que seja às 3 horas da tarde, mas ele canta. Mas eu queria terminar este momento com um ato de justiça. Versículo 27, bispo, diz a palavra do Senhor: fica comigo, eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão cresceu, Labão enriqueceu, Labão se tornou muito maior, porque Deus amava Jacó. Deus fez justiça através de Jacó, por amor a você. Oh, aleluia. Eu sei que alguns não estão crendo, porque estão olhando para o relógio. Por amor a você, por amor a você, o Senhor vai usar a sua justiça, e por amor a você, pessoas da tua família, pessoas da tua casa, pessoas das tuas relações, situações serão transformadas. Labão não tinha nada, e por amor a Jacó, Deus o fez crescer. Em nome de Jesus. Agora, meu Deus, estamos pleiteando a causa de alguém que está neste momento centrando suas orações em sua casa, em sua família, em seus amigos, em seu lar, em seu lugar de trabalho. Meu Deus, por amor a esta pessoa que é fiel a esta igreja, por amor a esta pessoa que é fiel a Jesus, que tem compromisso com o Senhor, que tem coração na obra, que tem paixão pela salvação de almas, esta pessoa que foi lavada no sangue de Jesus, por amor a mim, por amor a estas pessoas que aqui estão, e outros que estão pela televisão, pela rádio, pelo satélite. Meu Deus, faz justiça, atende às demandas, oh Senhor, por amor a este homem, por amor a esta mulher, por amor a este cidadão do reino. Senhor, opera um grande milagre.
Diga lá dentro do seu coração, diga: por amor a mim, Senhor, porque Tu me amas. E agora você vai pleitear a tua demanda por uma questão que ainda está lá dentro do coração. É a fé, agora é o uso da fé, é o uso da fé. Veja, Deus disse: haverá fé nesta terra. Por amor a você, Deus pode estar atendendo agora a alguém, seu amigo, seu familiar, que está num CTI à morte, está atrás das grades de uma prisão, alguém que não tinha trabalho, não tinha emprego, alguém doente, aflito, exausto, cansado, adicto à droga, dependente do álcool. Deus, por amor a você, pode levantar a tua empresa, ou a empresa onde você trabalha, e você deixará de ser apenas um simples empregado para ser um gerente, um diretor. Por amor a você, a justiça de Deus está agora sendo feita. Por amor a você, toda a tua família será salva por amor a você. A tua empresa, os teus negócios crescerão por amor a você. Crescerás grandemente, impactantemente, porque Deus te ama e a justiça dele já foi feita. Já foi feita. Pela pregação da palavra, a justiça já foi feita. As demandas foram atendidas. E você, ao voltar agora para sua casa, você não vai voltar mais como um perdedor, envergonhado, desonrado. Você vai voltar com dupla honra de Deus. Honra no teu coração, nas tuas emoções, no teu corpo físico. Honra de Deus. Parecia que estava demorando, não parecia? Parecia que nunca iria chegar a justiça de Deus, mas ela chegou. Ele é o supremo legislador, Ele é o rei, Ele é o juiz das nossas causas. Ninguém fica impune quando luta contra Deus. Ninguém pode ficar impune diante daquele que é o justo juiz da plena justiça. E não se esqueça para o resto da sua vida: todas as vezes que você sentir que alguma coisa prenda a tua vida, pleiteie, apresente a sua demanda e Deus te honrará. Ela não pode ser pervertida. A justiça de Deus é perfeita. Em nome de Jesus. Diga que você crê. Diga que você recebe. Diga que você tome posse dessa verdade. Isto é substância de vida. Isto é força para viver. Isto é coragem para vencer. Que o povo de Deus diga amém. Amém, amém e amém. Vamos todos ficar de pé. O bispo vai impetrar a bênção final. Glória a Deus. Levante as suas mãos em gratidão ao Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu nos justificas, Senhor. Obrigada porque nós sabemos que todos sairemos daqui, Pai, com as nossas causas justificadas por Ti, Senhor. Senhor amado, leva-nos em paz, livra-nos de todos os males, Pai. E nós queremos, Senhor, agora, Senhor, afirmar que nós confiamos em Ti, precisamos de Ti e cremos no poder que nos justifica, que é a Tua palavra, Senhor. Senhor, guarda-nos, leva-nos em paz. Senhor, que tenhamos uma semana cheia de vitórias, de bênçãos, Senhor. Uma semana, Senhor, onde veremos restabelecimento de muitas coisas, porque Tu irás justificar o Teu povo. Saia daqui crendo que Deus vai te surpreender. Ele vai te justificar em nome de Jesus. Graça e paz. Um dia abençoado.